de uma aula e outra, e a gente decidiu ir para esse tema e tivemos êxito. Êxito por ter um trabalho que conseguimos concluir e visto que ele podia ser aplicado, e mais do que isso, a gente tem um trabalho que a gente vai demonstrar a vocês que foi aplicado e é considerado sucesso na empresa a qual foi implementada. Tá joia? Vou tentar ser breve e tentar respeitar o horário, né? Já me lembraram aí do horário, do tempo, né? A gente aqui está com muita ansiedade de transbordar para vocês tudo que a gente aprendeu desse projeto, né? É um projeto de mudança de eletrificação de frota de moto, mas a gente aprendeu muita coisa além da eletrificação de moto. A gente aprendeu sobre sustentabilidade, ESG, comunidade, né? Do quanto a gente pode evoluir e quando às vezes a gente acredita que não dá para fazer diferente, dá para fazer diferente. O título chamou Estudo sobre a utilização de veículos elétricos nas operações de last mile para entregas, coletas e substituições de máquinas de cartão de crédito e débito. A gente foi orientado, né, a reduzir o nosso escopo, né, de trabalho pela nossa prova, né, de teste, mas automaticamente isso pode ser escalado para qualquer entrega, não necessariamente para maquininhas de cartão de crédito. Então, nessa empresa a qual foi estudada, todas as entregas de pequenos volumes, né, o famoso parcel, pode ir no baú da moto, ele entra nesse cenário. São os integrantes, né, que decidiram fazer esse trabalho, como já apresentado, e aí automaticamente as perguntas que vocês tenham sobre o trabalho, logo em seguida a gente vai estar aí à disposição, tá? Com o aumento de inovações e competição em um ambiente recorrente, de recorrente mudanças, intensifica-se a busca constante por sustentabilidade e produtividade. O segmento de e-commerce cresceu 27%, um segmento que se utiliza muito das entregas de alta velocidade ou de mesmo dia, né, de same day, mesmo dia. Os canais digitais fazem pressão acentuada por serviços cada vez mais competitivos e na busca de gerar impacto menor no meio ambiente. Então, tem tanta responsabilidade das empresas em gerar menos impacto, mas o mercado, todo mundo sabe aqui, também nos cobra para que a gente entregue projetos cada vez mais inovadores, mas que atinjam a comunidade. E a economia de emprego de veículos elétricos, motos, nas entregas de pequenos volumes, e as cidades escolhidas foi Brasília e Recife. Vocês vão ver ao final do trabalho implementado, né, mas tem muita água que passou por baixo dessa ponte. A gente não teve dinheiro nenhum para fazer esse projeto no começo. Foi tudo na persuasão com fornecedores, né? E aí, nesse sentido, as pessoas perguntam por que essas cidades? Foi as cidades que a gente conseguiu a disponibilidade das motos elétricas para começar a testar. Mas são cidades que têm a ver também com o apelo sustentável. Precisam dessa necessidade de atuar em cidades que tinham essa aderência. Foi outra coisa que a gente aprendeu, uma lição aprendida, é que existem algumas cidades que têm uma facilitação para a absorção de campanhas voltadas para a sustentabilidade. Aqui, respeitando a academia, né, não basta só fazer o trabalho, a gente tem que seguir, né, todo o rito da academia, o padrão da academia. Então a gente fez questão de demonstrar aqui para vocês sobre a teoria, né, tudo que foi pesquisado, não só moto elétrica, ESG, veículos elétricos, o mercado de cartão de crédito, as ações de promoção, né? Então chegamos no nosso objetivo, né? Quando chegamos nesse trabalho, primeiros estudos, chegamos no objetivo de contribuir para a redução de emissões de gases de efeito estufa no transporte rodoviário e municipal de cargas, tá? E a problema é como agir de modo sustentável e contribuir com a comunidade no processo de coletas e entregas de last mile. Esse era o nosso trabalho. Até então a gente não sabia o quanto isso resultaria de modo financeiro e econômico no bolso da empresa. A gente só sabia que queríamos atuar com essa frente. Ao final descobrimos que poderia ser sustentável e sobrar dinheiro. Objetivos específicos. Analisar e adaptar necessidades para o emprego dos veículos elétricos nas operações de meio de pagamento, máquinas e POS. Analisar custo e redução de poluentes. Levantar locais e cidades onde o projeto possa contribuir. Propor um modelo conceitual que possa ser escalado para entrega de pequenos volumes
e analisar a viabilidade técnica e econômica do projeto. Também, né, do desenvolvimento da proposta, tudo que a gente estudamos o cenário atual, o cenário o EXIS e o U2B, o que a gente gostaria como cenário futuro, o plano de implementação, porque quando a gente escreveu na teoria, muita coisa dá certo. Na prática, a gente tem algumas restrições. Como vocês sabem, as motos elétricas têm restrição de autonomia, né? Então a gente também, chegamos em algumas coisas que, como muitos de vocês não conhecem, a gente também não conhecia quando começou a estudar. Então a gente vai mudando o plano, a gente tinha uma trilha para seguir, mas no meio desse caminho essa trilha fez curvas e a gente foi se adaptando para a nossa realidade, para que o projeto ao final fosse aplicável, que a gente não chegasse a uma conclusão de que o projeto não tinha aplicação, que era uma opção, né? Quando conversamos com o professor orientador, vocês podem chegar a uma conclusão que implantar moto elétrica é inviável, né? Mas a gente estava numa batalha enorme de não desistir no meio do caminho do projeto feito esse. A gente tinha que fazer dar certo. O plano de implementação, a gente fala aí sobre a quantidade de motos. Eu vou dar um pulo aqui para gastar mais tempo mais na frente. A gente fala que tem um universo na empresa de 2.000 motos a combustão. Um ponto fundamental do projeto que precisamos compartilhar é o envolvimento das pessoas, dos stakeholders. Não conseguiríamos implantar isso se não tivéssemos a empresa também inclinada a fazer, a se envolver. Então a hierarquia da empresa participou. Um plano de matriz de responsabilidade. E aí basicamente começa a entrar no estudo prático, que foi quando a gente comparou as motos da frota com as motos elétricas. Escolhemos 2 modelos do mercado, conhecidos do mercado, e começamos a fazer comparações. Nessas comparações a gente chegou a algumas conclusões, que algumas valiam a pena, outras não. Aqui é um caso clássico, né? A gente descobriu que um dos modelos tinha uma autonomia menor. E temos rotas com acima de 200 km. Como é que eu faço numa localidade que eu não tenho infraestrutura para fazer o carregamento dessas motos? No meio do caminho ia ter pane elétrica, né? Então a gente veio fazendo estudo para tentar descobrir qual era esse melhor modelo. E a gente chegou nessas comparações aqui. Eu vou ser mais breve, tá, pessoal? Porque se ir para algum lugar aqui a gente não conclui hoje, né? E dos 2 modelos, a gente chegou no modelo de como fazer essa troca, porque a gente descobriu que o calcanhar de Aquiles era a estruturação das ruas e das cidades para o carregamento da moto elétrica. O valor da moto elétrica a gente já sabia, botar um motorista ou um piloto, né, um motociclista, para pilotá-la não teria grande dificuldade, mas como é que eu faço que essa moto chegue no interior de Minas Gerais, numa entrega que eu tenho que fazer de 250 km, se ela só faz 90, né? Pode ir no vídeo, por favor? Então aí vai ter uma noção para vocês de como a gente vai seguir com o modelo de entrega. Coincidentemente a filmagem foi aqui em Brasília, tá? Dá para ter uma noção do modus operandi, e basicamente é assim que a gente vai fazer com que ela tenha uma autonomia maior para algumas rotas que precisam. Mas o trabalho também fez a gente concluir que nem sempre o menor custo é o melhor custo. E a gente descobriu também que não necessariamente precisávamos trocar todas as motos. Existem rotas que a moto a combustão ainda vai ter que ir, né? Então, nesse sentido, a gente acabou
chegando nessas conclusões, né? A gente montou uma matriz de risco, onde a gente tem a probabilidade e o impacto. Nessa probabilidade de impacto, a gente tem a autonomia das baterias, que hoje é um problema para qualquer veículo elétrico, está tudo movido a bateria elétrica, carro, caminhão, bicicleta. A autonomia é o grande calcanhar de Aquiles. E a gente descobriu, né, no nosso estudo, que isso daria 10% de probabilidade com impacto e aceitar o risco. A gente decidiu aceitar o risco para essas rotas. Manutenção do veículo parado, 20%, né, com impacto 1. Pane seca, plano de apoio com 30%, com disponibilizar um veículo de carga para apoio. E o tempo de recarga das baterias, perda da produtividade 10%, com impacto 4% e aceitar o risco. Então, só sobre manutenção, meu amigo estava fazendo a apresentação sobre manutenção de estoque. Uma curiosidade de moto elétrica é o seguinte: uma moto a combustão tem perto de 900 mil partes. Uma moto elétrica tem 200 partes. Então, até para a equipe de frota, né, a chance de quebrar é muito menor. Só em lembrar vocês que não tem troca de óleo, já é um grande avanço, né? Para tudo, para sustentabilidade, para custo e etc. Então, a gente viu aqui que o moto elétrico realmente ajudaria. Nosso levantamento dos dados foi o seguinte: tínhamos o cenário A, que é o cenário que existe, o cenário B, o C e o D são os 3 cenários hipotéticos estudados. O cenário escolhido foi o cenário C. Apesar do cenário D trazer a melhor redução de custo anual, a gente decidiu que algumas rotas não dariam para ser atendidas ainda com a limitação de moto elétrica nas rotas que a gente tem maior distância de atendimento, né? Então, o cenário escolhido pelo grupo foi o cenário C, com 35% da frota em moto a combustão ainda, com 65% de motos e veículos elétricos, que para mim ainda é um grande avanço, né? Avançamos bastante aí nessa substituição de frota, tá? E deixando quase perto de 6 milhões aí por ano de economia, tá? Aí um pouco do que eu falei, do payback, pela nossa conta, vendendo a frota a combustão, a gente traria um retorno em 13 meses, um pouco mais de 13 meses. Benefício de mais ou menos 6 milhões por ano de economia. Então foi destacado o cenário C, né? E o outro ganho, que é fundamental e está muito alinhado com a questão e o plano ESG da empresa, né, até 2040, que é a redução de gases de efeito estufa. Nas nossas contas, né, e a gente também utilizou-se de uma empresa consultora para fazer essa conta, a conta de cálculo de gases de efeito estufa é muito difícil, né, não é uma conta tão simples. A gente conseguiu, através da consultoria, a gente está falando em perto de 20 toneladas de redução de emissão de gás de efeito estufa. No cenário D daria em torno de 30, só para vocês terem noção. E aí foi o grande ápice da nossa apresentação. Até então, em todo o nosso trabalho junto com o professor orientador, nós não poderíamos divulgar em que empresa estava acontecendo, era uma empresa multinacional do ramo de logística e de transporte, e para nossa surpresa, que até hoje ainda me arrepio, num dia a gente viu isso estampado na CNN. Foi mais ou menos em maio do ano passado, né? Quando o marketing liberou que esses estudos que a FedEx estaria fazendo teste dessas motos. A conclusão nossa foi continuar o estudo, a gente apresentou o nosso TCC já com alguns slides parecidos com esse, e isso veio evoluindo consideravelmente dentro da empresa. A gente sabe que os fornecedores não têm a mesma velocidade de entregar, a gente precisa de largar de perto de 200 motos, o primeiro lote foi 50 motos, né? E a gente está evoluindo consideravelmente, e aí eu acho que talvez seja o melhor slide, além desse aí, é esse aqui. Talvez é um extrato de 9 meses de trabalho, se reunido toda quarta-noite, né? A gente se reunia toda quarta-noite com o professor orientador. Isso aqui é o extrato. A gente acha que isso é só substituição de frota e não é. Tudo que a gente aprendeu. A viabilidade da economia ambiental do projeto foi validada, ou seja, dá para ser sustentável e se pagar, né? Não tem esse mito de dizer que não é sustentável ou vai ser econômico. A gente provou que conseguimos.
Sinergia para todas as operações de last mile, não só para maquininhas de cartão de crédito, vestuário, e-commerce, tudo vai dar dentro do baú da moto, vai dar certo para a entrega. Redução de custo de servir na ordem de 60 milhões em 10 anos. Isso significa preços mais baratos para nossos clientes. Então, não necessariamente essa economia precisa voltar inteira para o bolso. Isso pode ser repassado para o custo por entrega. A redução das emissões dos gases de efeito estufa na aproximadamente 20 toneladas em 10 anos pelo nosso cenário escolhido, que é o C. Isso pode melhorar no cenário D. Satisfação maior da equipe em colaborar com a comunidade e o meio ambiente. A gente também interferiu diretamente no nosso piloto, no nosso motoqueiro, no nosso motociclista, porque ele passa a ter o equipamento de ponta para trabalhar, né? Imagina que, eu acho que ninguém aqui, alguém tem moto elétrica aqui, não? Essa equipe já tem moto elétrica para trabalhar, né? Eles estão trabalhando no equipamento de ponta, que às vezes muitos de alguns aqui têm esse desejo de ter isso, tá? E isso interfere diretamente na vida deles, isso interfere inclusive no final do dia. Vocês sabem que uma moto elétrica não faz ruído, ela é silenciosa. O cara trabalha 10 horas, 8 horas por dia em cima da moto, ela trepida, a moto a combustão, ela faz barulho, né? Então isso ajuda inclusive no bem-estar do funcionário. Percepção positiva dos clientes relacionadas às boas práticas de sustentabilidade. Nós temos clientes extremamente engajados, né, nisso. Então eles exigem, eles não pedem, eles exigem ações dessa natureza. A redução da poluição sonora e redução das vibrações para os colaboradores, redução da manutenção preditiva e preventiva, o projeto devidamente alinhado com as metas globais da FedEx e um benchmark e contato de equipes do mundo em busca de solução. A gente é acostumado muito de ligar para fora para aprender que projeto foi feito lá. Esse projeto foi o avesso, né? Jonathan, que foi integrante nosso do time durante um certo tempo, o Jonathan recebeu o contato do Canadá, da Europa, querendo saber sobre isso aqui. A gente geralmente importa de lá, a gente liga para lá para saber como foi, e dessa vez foi o avesso, né? Nossos agradecimentos à Fundação, ao ITL, à CNT e o CERT Senat, à FedEx, que nos liberou o grupo JCA, Transvia e a Ferrovia Tereza Cristina, ao nosso orientador, professor Carlos, que foi muito importante para a gente transformar o nosso projeto dentro da empresa no modelo que atendesse aos requisitos da BNT, né, e os requisitos do enredo a ser contado. E a família, né? A nossa família, durante meu trabalho, eu tive bebê, né? Então minha esposa segurou a onda enquanto estava na aula. Todos os outros também tiveram as suas restrições aqui para poder dar certo, terminar o trabalho e concluímos. E esse aqui foi o último dia de aula nosso lá em Florianópolis. Não só esse time contribuiu com o trabalho, mas toda aquela turma, né, que esteve presente com a gente, pelo nível de exigência que o ITL, mas juntamente com a Fundação Dom Cabral, nos fez. A gente não fez um trabalho para entregar e passar. A gente fez um trabalho com um nível de exigência bom, né, com vontade de entregar o melhor, porque a régua não foi, o sarrafo não foi baixado, o sarrafo foi sempre alto, e isso fez a gente entregar um projeto que foi premiado. Tá joia? Eu acho que é isso, a base de toda a sustentabilidade é o desenvolvimento humano, que deve contemplar o melhor relacionamento do homem com os semelhantes e a natureza. Foi basicamente o resumo do nosso trabalho. Conseguimos atender sustentabilidade e ao meio ambiente, atendemos a comunidade, atendemos a questão econômica, financeira e estamos inovando. E é isso. Agradecemos ao Thiago Chaves. Agradecemos